como a gente está com o tempo apertado, não vou dar o troco. Eu vou reservar a vingança para outra ocasião, então. Irmãos e irmãs, bom dia. Nosso formato vai ser um pouco diferente hoje. Vai ser mais um estudo e eu queria deixar você à vontade para, no decorrer do estudo, você fazer suas questões, levantar suas perguntas. Só que eu tenho aí mais ou menos 60 minutos, 65 minutos no máximo para estar com vocês. Então, tem que ser sucinto. E eu vou tentar ser sucinto também para a gente conseguir ver o estudo todo. Vocês vão ter aí no PowerPoint o esboço da palestra. Eu queria recomendar rapidamente alguns livros para vocês. O primeiro é esse livro aqui, pequenininho, Cuidado com o Alemão, do Tiago Cavaco. É o meu irmão português que eu não sabia que tinha em Portugal. Tiago Cavaco é um amigo muito especial. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Lisboa, que hoje se chama Igreja da Lapa, uma igreja assim, que está sofrendo um processo de revitalização muito legal. Tiago Cavaco tem uma história de vida bem curiosa, começou a fazer teologia, deixou teologia, foi para a comunicação social, se tornou uma personalidade importante na TV portuguesa, como entrevistador, músico. Ele liderou durante bastante tempo uma banda de punk rock em Portugal, tipo Ramones, Sex Pistols e por aí vai. Tem gente que fica de cabelo em pé quando descobre isso a respeito dele, mas mais adiante Deus chamou, ou ele voltou a sentir chamado para o ministério e ingressou no ministério, e Deus tem abençoado bastante o tempo desse irmão lá em Portugal, e ele lançou, esse é um dos livros que a Vida Nova teve o privilégio de lançá-lo aqui no Brasil, Cuidado com o Alemão, 3 dentadas que Martinho Lutero dá em nossa época. Ele trabalha a questão de salvação, a questão de educação e a questão de música em Lutero. Capítulos muito legais, você se diverte aqui com citações até pitorescas aí de Lutero, tem próprias algumas aí, mas vale a pena você adquirir esse livro e ler o livro e considerar o livro com seriedade. Ele vai destacar, então, essas 3 áreas que a gente precisa aprender com Lutero, recuperar a doutrina da salvação, recuperar uma visão de educação, e aqui não é educação cristã, é realmente o esforço a gente educar nossos filhos para a vida, para o mundo, e isso como responsabilidade primária, não da escola, mas dos pais, e também a questão da música e da cultura, com a qual nós nos relacionamos muito mal aqui no Brasil. Então, o primeiro livro que eu queria recomendar. O segundo livro é esse aqui, Lutero como Conselheiro Espiritual, livraço, ok? Vale muito a pena você adquirir essa obra. É um foco totalmente diferente em Lutero, com muitas citações dos textos dele, sobretudo os sermões. Vale muito a pena você tratar essa obra aqui com a seriedade que ela merece. O corte dele é um pouco mais acadêmico, mas você vai ter muitos insights para o trabalho pastoral, especialmente para lidar com consciências feridas, gente que está lidando com o sentimento de culpa, gente que está lutando com se sente pecador, entende o que Cristo fez na cruz, mas não consegue se apropriar do perdão e da graça que é oferecido no Calvário. Então, ótimo livro, também lançado, você vai ver que vários desses livros têm o selinho atrás, que você tem no meu PowerPoint lá, comemorando aí os 500 anos da Reforma Protestante. Então, mais um lançamento nosso. Muito rapidamente, palestra de hoje, um resumo dos capítulos 3 e 4 desse livro. Basicamente, eu quero oferecer para vocês a compreensão dos reformadores de Sola Gratia, Sola Fide. Então, quem quer o capítulo todo desenvolvido, com bibliografia, com as fontes, as citações que eu vou oferecer aqui, você pode depois adquirir esse livro. E, por fim, eu não vou ter tempo de tratar de questões práticas do ensino da justificação, mas eu queria recomendar esse livro do Timothy Keller, Justiça Generosa. O que Keller quer oferecer aqui é uma percepção de que aqueles homens e mulheres que foram justificados por Deus em Cristo, agora vão espalhar a justiça também na esfera pública, também na esfera social, lutando por uma sociedade que reflita esses padrões divinos de justiça em todos os níveis. Então, se você quer, talvez aí alguém levante, puxa, mas isso é uma questão do século XVI, não tem relevância para a gente hoje. Tem sim. E o Keller vai mostrar que o entendimento da doutrina bíblica e reformatória da justificação tem implicações políticas, sociais, econômicas. Elas não estão desconectadas do nosso dia a dia. Ok? Mas, por que eu quero tratar da doutrina em si, ou considerá-la diretamente? Por uma questão básica. Como os reformadores diziam, esse é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai.
toda a diferença entre a fé protestante, luterana, reformada, episcopal e o catolicismo está ligado diretamente a essa doutrina. Como os reformadores diziam, esse é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, é o sumário da doutrina cristã, é o sol que ilumina a Santa Igreja de Deus, é o ponto central da reforma. O Jaroslav Pelikan, no seu estudo imenso aí sobre a tradição cristã, ele vai dizer que esse artigo é o artigo que diferencia a fé evangélica do catolicismo e de outras crenças. Somente a fé evangélica oferece essa doutrina e o conforto que vem dessa doutrina. Mas, como eu tentei mencionar ontem à noite, para mim o escandaloso é que, mesmo tendo sido nascido e criado numa tradição protestante, a tradição batista, eu só fui ouvir uma pregação sobre essa doutrina pela primeira vez com 27 anos de idade. Eu ouvi no seminário, meu professor, que era reformado, ele ensinou essa doutrina para a gente no ambiente acadêmico, os debates anteriores, posteriores à doutrina, mas na igreja local, a primeira vez que eu ouvi foi em 1995, 96, numa série de conferências que o Dr. Shedd proferiu em campus sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Uma vida toda criada na igreja, o drama da salvação era simplesmente resumido em ouvir o apelo ao final do sermão, as pessoas se sentirem tocadas e movidas pelo apelo e aceitarem Jesus, irem à frente, receber oração e ser garantido a elas que agora elas estavam salvas, uma vez salvo para sempre, etc. e tal. Só que o drama da salvação vai muito além dessa forma dramática que era retratada a conversão nas igrejas de linha batista e de linha fundamentalista, por aí vai. Ao revisar esse texto, eu tive que mandar essa mensagem para os meus colegas da igreja que eu estou cooperando atualmente, eu fiquei horrorizado com um ponto. Eu geralmente gosto de citar hinos em palestras e sermões. E eu fui procurar algum hino no Inário para o Culto Cristão, que foi o principal inário, talvez o último grande inário que os batistas produziram no Brasil. Não havia um único hino sobre a doutrina da justificação pela graça recebida pela fé somente. Nenhum hino sobre esse que é o artigo principal da fé cristã, o sol que brilha sobre a igreja, o sumário de toda a doutrina cristã. Então, vamos tentar pensar um pouquinho sobre essa doutrina. Ela pressupõe, e você precisa prestar atenção aqui nesse ponto, ela pressupõe um conhecimento do pecado original, isto é, nós pecamos em Adão, nós estávamos nos lombos de Adão, nós pecamos junto com ele, herdamos a culpa que foi colocada sobre Adão, herdamos a condenação que foi colocada sobre Adão, e o fato de todos nós morrermos é prova de que nós estávamos no pecado de Adão. E essa doutrina também pressupõe dois conceitos-chave comuns a luteranos e reformados, que são a noção de depravação total, isto é, todas as esferas da nossa humanidade estão manchadas e são escravizadas ao pecado. Razão, afetos, a vontade é escravizada pelo pecado, todas as áreas da nossa constituição são maculadas pelo pecado. E um outro conceito, consequentemente, nós, sem Deus e sem Cristo, vivemos num estado de incapacidade total. Nós não conseguimos nos voltar para Deus pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, etc. Essas noções de pecado original, depravação total, incapacidade total, são basilares para a gente apreciar e entender corretamente esse ensino da justificação pela fé. Mas eu só vou poder mencionar isso de passagem, esse é o pano de fundo do ensino reformador da justificação pela fé. Um documento que expressou de forma bem sintética e clara o ensino comum a todos os reformadores principais sobre esse ensino, está nos 39 artigos da religião, nos artigos da religião, que são o documento principal da Igreja Episcopal, da Igreja Anglicana. Ontem o Leclerc leu para a gente aqui um texto bem bacana do falecido bispo Robson Cavalcante, ele era episcopal anglicano, então o documento principal dos anglicanos, que vigora aí desde o século XVI, vai resumir o ensino da justificação da seguinte forma. Preste atenção nas palavras. Somos reputados justos perante Deus, somente pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, e não por nossos próprios merecimentos e obras. Isso que estabeleceu um dos artigos de religião que guiava a fé episcopal. Essa parágrafo aqui, ele consegue captar e resumir muito bem
tudo que luteranos, reformados e anglicanos criam sobre esse artigo. E, basicamente, o que eu vou fazer nessa manhã com vocês é tentar desenvolver alguns pontos importantes desse artigo. Na verdade, eu quero usar o Breve Catecismo de Westminster como um roteiro. Ele foi escrito no século XVII, mais ou menos aí um século depois da Reforma, mas, em grande medida, num ambiente menos marcado por polêmica, ele consegue, de forma bem clara, resumir esse ensino. Então, a pergunta 33 do Breve Catecismo diz o seguinte: a justificação, aí agora o que eu vou fazer é decompor essa pergunta e resposta. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Ok. Nosso protestantismo, marcadamente influenciado pelo pietismo alemão do século XVII, pelo fundamentalismo americano do século XIX, grande parte da nossa ênfase é basicamente interna. É o impacto da fé em nosso coração. Como que a fé move os nossos afetos, como é que a fé transforma a nossa conduta e caráter internamente. O que a reforma, que vai surgir uns 200 anos antes do movimento pietista, 300 anos antes do movimento fundamentalista, vai destacar, é que o pecador, diante de Deus, ao receber Cristo pela fé, ele recebe dois tipos de justiça, para lembrar do famoso sermão de Lutero. É essa justiça interna, que nossos pais e muitos de nós ainda têm enfatizado. Quando nós recebemos Cristo, uma mudança ocorre interiormente em nós. Mas os reformadores, os puritanos, também John Wesley, eles enfatizaram que há uma mudança externa. Diante de Deus, nós não somos transformados apenas internamente, mas a nossa relação com Deus é mudada externamente. Nós saímos de um ambiente de injustiça para um ambiente de justiça. Nós antes éramos considerados pecadores, agora nós somos tratados como homens e mulheres com um novo status, um status de justos. E como o catecismo diz aqui, não por causa dos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez no Calvário. Nota que essa mudança da nossa relação externa com Deus é muito mais do que o mero perdão de pecados. Ela inclui o perdão de pecados. E presta atenção, inclui perdão de todos os pecados. Nossa mentalidade é tão católica que nós pensamos que para Deus nos perdoar, Ele depende do nosso arrependimento. Então, nós precisamos constantemente nos arrepender para Deus estar nos perdoando. Lembra de ontem? Nós nos arrependemos, não é para Deus nos perdoar momento após momento. Nós nos arrependemos dia após dia, nos quebrantamos momento após momento, como resposta de gratidão a tudo que Deus deu na cruz para a gente. E o que Deus deu na cruz para a gente é uma obra completa. Todos os nossos pecados foram perdoados, todos eles. Lembra de Miqueias? Nossos pecados foram jogados no mais profundo abismo. Isto é, eles perderam a capacidade de ofender a majestade e suscitar a ira santa de Deus. Do outro lado, positivamente, o que acontece é que nos foi atribuído um completo estado de justiça perante Deus. Esse é o ponto central que separa o protestantismo de todos os outros credos e religiões. Se você quiser colocar de outra forma, mais existencial, eu diria o seguinte: o que distingue o protestantismo verdadeiro de catolicismo e outras crenças é que, enquanto no catolicismo e outras crenças, o fiel vive num permanente estado de insegurança, Deus me ama, Deus me ama. No protestantismo, é concedido ao fiel um estado de segurança completa. Ele agora é amado por Deus, ninguém mais o acusa diante de Deus. Ele não é só escolhido, ele foi declarado justo, ele agora está numa nova posição diante de Deus e Cristo. Há uma mudança interna, que a gente chama em teologia de regeneração. Nós somos agora novos homens, novas mulheres em Cristo, mas há uma mudança externa. Nosso coração não foi apenas mudado, a nossa relação com Deus foi mudada. Nós éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados com Deus. Ele nos aceita no amado, isto é, Ele agora nos considera como homens e mulheres justos e retos,
nos é dado integridade, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa dos méritos de Cristo no Calvário. O catecismo, seguindo a estrutura dele aqui, vai lembrar então que o fundamento da justificação é a obra de Cristo no Calvário. Se você pensa nos evangelhos, tenta pensá-los como uma narrativa. A narrativa tem uma introdução. Eu gosto muito de romances, então eu aplico a estrutura de um romance aos evangelhos aqui. Na introdução você tem a problematização, você tem uma estrutura de crescendo, onde aquela problematização vai sendo desenvolvida até chegar num clímax. E depois você tem o fecho da narrativa. Isso são os evangelhos. Eles abrem com a problematização. Cristo é o Filho de Deus, e filho de Davi, e filho de Maria. Você tem a vida de Jesus, que é importantíssima, posto que Jesus viveu sem pecado nessa vida, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e o clímax da narrativa de Jesus é a crucificação. Eu estou pregando Marcos agora na congregação que eu pertenço, e algo que eu tenho enfatizado bastante para eles é que os evangelhos são narrativas da paixão com longas introduções. Pelo menos um quarto, um quinto dos evangelhos são focados na morte de Cristo. A vida de Jesus, então, é o pano de fundo da morte de Cristo. Mas é um pano de fundo importante, na medida que o justo morre pelos injustos. Aquele que não cometeu pecado morre no lugar de pecadores. O fundamento, então, da justificação não é a nossa fé, mas é a obra consumada de Cristo no Calvário. Ele que viveu como um homem santo, ele que viveu como uma pessoa sem pecado, ele que é o segundo Adão, o novo homem, ele morre na cruz pela gente. O que ocorre agora na justificação, por assim dizer, me perdoem a expressão, mas é uma partilha da justiça de Cristo a todo aquele que crê. Então, o fundamento de nossa nova relação com Deus não são nossos méritos, muito menos nossa fé, mas é a vida e a obra de Cristo consumada na cruz, que chega a um clímax na cruz. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele é aquele sacrifício que Deus oferece a si mesmo para se tornar propício aos piores pecadores. Então, o fundamento da justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus, é a justiça que Cristo conquistou na sua vida, que é partilhada a todo aquele que crê. Quando nós oramos pelos méritos de Cristo, essa oração tem significado. Nós estamos expressando que nós somos atendidos somente por causa de Jesus, não por causa do poder da nossa fé, não por causa de jejuns e contrição e por algo em nós, mas nós oramos na expectativa de que, por causa do que Cristo alcançou em sua existência, isso seja dado a nós por pura graça e não pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, se você quiser visualizar o ponto aqui, pensa na cruz de nosso Salvador, e o fundamento da cruz é a graça de Deus e a vida perfeita de Jesus Cristo. É por causa de Jesus e por causa da vida dele e por causa da dádiva que vem dele que nós somos agora declarados justos. Há uma mudança de status quando nós cremos em Jesus somente. Então, o fundamento dessa mudança de nossa relação com Deus, de luta para a paz, de inimizade para a amizade, é Jesus Cristo. A sua vida perfeita e seu sacrifício remidor. E eu trato um pouco disso no meu livrinho, principalmente nas duas teologias sistemáticas, mas os teólogos do passado falavam da obediência ativa e passiva de Cristo. Então, durante a sua vida terrena, seu ministério terreno, Jesus ativamente obedeceu ao seu amado Pai. Ele intencional e deliberadamente obedeceu ao seu amado Pai. Como diz o Salmo, o filho antecipava o movimento da mão do seu dono. O escravo, como bom escravo, antecipava o movimento da mão do seu dono. Agora, a partir do Getsemane, Jesus passivamente levado para o madeiro. Ele implora, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E como a gente cantou ontem à noite, Cristo é levado para o madeiro para sorver o cálice da ira de Deus em nosso lugar, em nosso favor. O cálice que nós devemos tomar, aquela borra do vinho que fica para trás, que não presta para nada, é tomado pelo próprio Cristo. Ele bebe o cálice da amargura.
para que nós não o provemos se nós descansamos nele e cremos nele somente. Então, nós somos declarados justos, há uma mudança de status, porque Cristo é o fundamento dessa mudança de status. É por pura graça, por livre graça, que esse status muda. Ok? Esse é um ponto importante para a gente aqui. Se Adão falhou no seu teste e caiu, e todos nós caímos nele, nós temos agora um segundo Adão que passa no teste e agora é um fiel dispenseiro para conceder sua justiça e sua santidade a todo aquele que crê nele somente. Esse é o fundamento da justificação. Nós não somos justificados pelas nossas obras, muito menos pela fé, porque a gente vai ver daqui a pouco, a fé não é meritória. A fé é o meio pelo qual a gente recebe justiça, mais nada. Ok, avançando ainda. O que ocorre no drama da justificação, que tem seu fundamento a graça de Deus em Cristo Jesus, é o que Lutero chama, especialmente no livro Lutero como Conselheiro, de uma troca que a gente não entende. As páginas 36 e 38 do livro do Lutero como Conselheiro escandalizam muita gente, porque o Lutero, de forma bem exagerada, como bom pregador, né, nós, às vezes, pregadores tendem a exagerar os seus pontos para encantar as pessoas e atrair as pessoas do seu discurso, ele vai lembrar que há uma troca louca no Calvário. O nosso pecado é colocado sobre Jesus Cristo. Ele é moído, ele é destruído pelo seu amado Pai, por aquele que é seu amado Pai, no Calvário, no lugar em favor de pecadores. Para quê? Para que pecadores, em crendo em Jesus, recebam a perfeição que há em Jesus, a santidade que há em Jesus sobre si mesmos. Há uma dupla imputação aqui. Então, de um lado, Cristo é feito legalmente nosso representante ante Deus. Lembra, Jesus é Deus e homem. Ele é vero Deus e vero homem. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele é colocado naquele madeiro como nosso representante. Ele, sem pecado, morre no lugar de pecadores. No Jordão, ao ser batizado, Jesus escuta do alto: esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Na transfiguração, no monte da Galileia, os discípulos escutam do alto o Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. A unidade eterna entre Pai e Filho. Deus sempre foi Pai e foi Filho. Desde a eternidade, sempre existiu o Pai e o Filho. Deus como eternamente Pai, Deus como eternamente Filho, e ambos partilhando amor desde toda a eternidade, e esse amor é revelado audivelmente no batismo e na transfiguração. No Calvário, o Filho exclama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos e irmãs, o que há ali não há ruptura em Deus. No Calvário, no Gólgota maldito, Deus permanece Deus como Pai e Filho. O que ocorre no Gólgota é que o Filho não ouve mais a palavra do seu Pai. Esse é o meu Filho amado e quem tenho todo o meu prazer. O que o Filho olha, ao levantar seus olhos para o céu, é a ira de Deus, a ira do seu Pai sendo derramada sobre ele. O Gólgota é o Moriá. O que Deus exige de Abraão e não deixa Abraão fazer, Deus mesmo faz no lugar de piores pecadores. Deus imola o seu filho no lugar dos piores pecadores. E aqui não cabe a linguagem que a gente usa algumas vezes para tentar proteger a Deus, de que Deus permitiu que isso acontecesse. Os apóstolos vão orar em Atos 2 e Atos 4, que Deus preordenou e Deus predeterminou que as gentes se unissem, judeus e gentios, Pôncio Pilatos, o Sinédrio, para executar Jesus. Isso aconteceu por mandato divino. A ira de Deus contra pecadores é satisfeita no Calvário. Isso é o que a Bíblia chama de propiciação, porque o Filho é homem, ele morre como nosso representante, porque o Filho é Deus de Deus e luz de luz, ele satisfaz, ele esgota completamente a ira de Deus contra pecadores no Calvário. O que você tem ali é um sacrifício dado, feito única vez, e um sacrifício totalmente perfeito, que não é mais repetido. E por isso que a gente repudia a missa.
A missa é um sacrifício sangrento que ocorre todo domingo, é uma atualização do Calvário todo domingo. Mas se Jesus é vero Deus, vero homem, esse sacrifício só precisa acontecer única vez, porque a ira de Deus foi completamente satisfeita, para usar a linguagem bíblica, foi completamente propiciada no Calvário. Aquele que era contra nós, é por nós, se nós estamos em Cristo, nós confiamos unicamente na mediação dele. E aí entra outro ponto. Quando os pecados do crente são imputados a Cristo, o ato de imputação não faz de Cristo um pecador. Benny Hinn ensinava isso, que Cristo foi feito um tipo de diabo na cruz. Ele foi tornado pecado no Calvário. E um amigo meu compartilhou comigo, até boto isso na nota de rodapé do livro, que enquanto Benny Hinn ensinava isso, uma pessoa ficou de pé e começou a gritar que ele era herege, que ele estava blasfemando contra o Salvador daquela pessoa, e Benny Hinn, em vez de responder, mandou segurança tirar aquela pessoa do ambiente. O Cristo é levantado do madeiro como nosso representante, como segundo Adão, sem pecado, mas Deus, em sua ira santa, em sua retidão, coloca o nosso pecado sobre Cristo e castiga o nosso pecado em Jesus Cristo. Agora, do outro lado, nós temos uma segunda imputação, que é parte dessa dança da justiça, dessa troca louca que ocorre no Calvário. Se Cristo morre pelos nossos pecados, se nossos pecados são colocados na conta de Jesus, mesmo que ele não tenha cometido pecado, aquele que crê agora recebe a justiça em si mesmo. A linguagem aqui é jurídica, isto é, quando um homem ou mulher crê em Cristo somente, confia na cruz somente, ele agora é declarado justo, é colocado na sua conta a justiça perfeita de Jesus Cristo. A Bíblia usa outras metáforas para a gente tentar entender o ponto aqui. Antes, nós tínhamos roupa de mendigo. Nossa roupa era toda poída, furada e fedida. Essa era a nossa vestimenta. Ao crermos no que Deus faz no Gólgota, essa roupa é retirada e nos é dada agora roupa de festa, roupa de casamento, roupa cheirosa, roupa bonita, e nós somos vistos agora por Deus como gente usando roupa bonita. E ninguém pode tirar essa roupa mais da gente. Pensa em Zacarias, quando ele fala lá do sacerdote da roupa suja, um anjo tentador aparece para aquele sacerdote, começa a acusá-lo, aí vem um anjo do Senhor, tira a roupa dele cheirando fumaça, dá roupa nova para ele, coloca uma mitra na cabeça dele, na mitra está escolhido, e o anjo disse, agora você não pode mais acusá-lo, ele tem roupas novas, ele é meu, ele me pertence, ele é justo. Nós então, nosso pecado então é colocado sobre Cristo, e quando nós cremos em Cristo, nós ganhamos um novo status. Nós somos agora tratados como homens e mulheres justos e retos e santos. Católico detesta esse ensino, infelizmente muitos pentecostais detestam esse ensino. Os nossos pecados não são perdoados gradativamente em nossa vida. Nossos pecados foram todos cancelados no madeiro, e não só isso, milagre dos milagres, agora nós somos considerados como homens e mulheres completamente retos, completamente justos. Nota, para o catolicismo e para alguns círculos pentecostais, a salvação é só um processo. Aqui, a salvação começa como um ato, é um momento distinto em nossa vida. Nós saímos da injustiça para a justiça, da luta com Deus para a reconciliação com Deus, do mercado de escravos para a redenção. Algo muda dramaticamente nossa vida. Mudou o nosso status da presença de Deus. Deus agora nos vê como homens e mulheres completamente justos. Avança o quadro aí. Vamos ver se uma imagem ajuda. Não, eu desenho. Isso. Ok, muito obrigado. Eu esqueci a fonte desse desenho. Há um perfil no Facebook muito legal que um americano faz desenhos para ilustrar as doutrinas básicas da fé cristã. Muitos desenhos legais, eu tirei esse desenho desse perfil de Facebook. Olha o desenho aí. Ele consegue captar direitinho o que é a justificação pela fé. Cristo recebe a ira de Deus
em si mesmo a ira que deveria ser derramada sobre nós. E agora, do outro lado, a ira não mais nos alcança. Esse quadro aqui também não é completo, ele engloba só uma metade da história. A outra metade da história é que Deus agora nos vê em Cristo Jesus, como homens e mulheres já assentados nas regiões celestiais, como homens e mulheres que já são considerados como glorificados por causa de Jesus Cristo. Então há um duplo ajuste aqui. De um lado, a ira que Deus deveria derramar contra a gente é esgotada em Cristo Jesus. Do outro lado, a nossa imagem agora é determinada por quem nós estamos em Cristo, e Deus agora nos vê por meio de Cristo Jesus. A ira foi removida. Por isso é profundamente impróprio dizer que Deus está irado com crentes. A ira foi removida. Deus está irado com quem não crê nele. Quem crê já tem a vida eterna, quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. O não crente, ele está andando com a nuvenzinha escura em cima de si, um monte de raio e trovão pronto para cair na cabeça dele. Agora, o crente, a ira foi completamente removida. Deus disciplina os crentes. Lembra de Hebreus 12. Mas Deus não está mais irado com os crentes. Muitos nossos dramas de consciência na igreja, poxa, sou miserável, eu pequei, Deus vai me perdoar, eu tenho que fugir da presença de Deus. Muitos desses dramas, eles refletem muito mais uma cultura subbíblica, uma cultura católica, do que uma cultura de fato ancorada na Bíblia. O irmão ou a irmã pecou, eu pequei, corra para Deus, pelo que ele já fez no Calvário, peça perdão, se aplique no Espírito Santo a se converter diariamente, mas aqui não cabe mais esse tipo de drama. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus permanece amando a gente com o mesmo amor que Ele teve pela gente desde antes da fundação do mundo. Esse amor é revelado em Cristo Jesus. Nós agora podemos ter consciências pacificadas, descansadas em Jesus Cristo, confortadas em Jesus Cristo, completamente perdoados. Não só isso, agora nós temos um novo status. Nós somos considerados homens e mulheres justos e retos. Homens e mulheres, lembra do tempo presente de Efésios 1, que já estão assentados nas regiões celestiais. Lembra do pretérito de Romanos 8, 29, que já são glorificados, já são vistos como glorificados. Em outras palavras, se nós somos crentes aqui, Deus olha para a gente como homens e mulheres que já são obra terminada, como homens e mulheres que já são ressuscitados com Cristo. C.S. Lewis, em Peso de Glória, ele diz que não há cristão comum, não há cristão ordinário. Se você está sentado do lado de um cristão, você está sentado do lado de um homem ou de uma mulher que já está ressuscitado com Cristo. É isso, gente, esse é um ponto central da reforma. É isso que vai distinguir o que Lutero, Calvino, Zwinglio, Cranmer e outros descobriram na reforma e catolicismo e outras formas de protestantismo. A mensagem da reforma é resumida em Romanos 8, 28 a 39. Nós agora temos segurança, não por nós mesmos, não por algo que a gente faça ou deixa de fazer, mas a nossa segurança vem do que Cristo fez na cruz, em nosso lugar e em nosso favor. E o que Ele faz, fundamentalmente, é uma troca com a gente, uma troca graciosa. Ele morre em nosso lugar, e se cremos nele, se confiamos nele, nós recebemos a obediência perfeita dele em nossa conta. Mal e mal ilustrando aqui, é mais ou menos como se você chegasse no banco, você tem uma dívida, e sem você saber como, no banco entra exatamente o valor que cobrisse aquela dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Deus é o santo e o eterno. Nós somos seres finitos e passageiros, temporários. A gente não tinha como satisfazer a santidade eterna de Deus ofendida pelo nosso pecado em Adão, nosso pecado atual. Cristo, o segundo Adão e nosso representante, ele satisfez completamente a santidade eterna de Deus. Agora nos é derramado o eterno amor de Deus, o livre amor de Deus, a misericórdia dele, a sua graça abundante derramada sobre a gente. E a gente deve viver de acordo e à luz dessa graça abundante, celebrando, louvando, etc. O fundamento da justificação é a graça de Deus. O que ocorre na justificação é a troca entre nós e Deus em Cristo. A nossa desobediência e pecado é colocado sobre Cristo. Aquele que crê recebe a santidade e obediência de Cristo. Ele não só quita esse saldo negativo, essa dívida, mas ainda impõe justiça.
O que os metodistas do século XVII tinham dificuldade de entender, porque eles compreenderam errado a doutrina da predestinação. Wesley, John Fletcher e outros, eles entendiam que a pessoa que recebesse esse ensino poderia viver de vida descuidada. Então eles começaram a enfraquecer a doutrina da justificação entre os metodistas já no século XVIII. Mas a ideia aqui é que se a justiça é imputada sobre nós, isso também implica uma mudança interna. Você pega um porquinho, dá banho no porquinho, bota perfume no porquinho, dá lacinho para o porquinho volta para o chiqueiro. Por quê? Porque a natureza do porco é gostar do chiqueiro. Pega um poodle, joga ele no chiqueiro, ele não fica um minuto no chiqueiro. A natureza dele exige que ele busque ficar limpo. O que ocorre com a gente é que há uma mudança externa, a justiça nos é dada, isso muda a nossa relação com Deus. Ele agora nos aceita como justos em Cristo, mas ocorre também uma mudança interna, isso que o Keller vai desenvolver no livro dele. Nós agora vamos amar a justiça e vamos querer espalhar a justiça em nossos relacionamentos. Sobre a questão da santidade cristã, ela é consequência, ela contribui para o galardão cristão e nada mais? Meu irmão, galardão é um negócio complicado. Quando eu chegar no céu, eu vou falar com mais propriedade sobre isso. Mas, de certa forma, eu diria o seguinte: nós entramos numa relação correta com Deus somente pela graça. E como resposta, nós vamos nos aplicar a santidade. E nós vamos ser recompensados pelas nossas obras em resposta à justiça recebida. Então, num aspecto, nossas cicatrizes por amor a Cristo, pela glória do nome dEle, nosso sofrimento, aqueles crentes que são perseguidos na Europa, nos Estados Unidos por causa da fé cristã, os cristãos são martirizados no Líbano, na Síria, na Turquia, no Afeganistão, no Irã, no Iraque. Eles vão receber um tipo de premiação que talvez eu não seja digno de... Vou ter que andar um bocado até chegar no trono onde eles estão ali, bem antes de mim. Então, de um lado, nós entramos numa relação correta com Deus somente pela graça. Mas, do outro lado, parece que nosso serviço para a graça, nossa resposta à graça, também será premiado. E por isso a gente também tem que se aplicar a espalhar a justiça, a viver de forma íntegra e glorificar a Deus em todas as esferas que Ele colocar, todas as portas que Ele abrir para a gente também. Sim. Opa, vocês têm que andar para frente, então. Ficou tímido? Não vai, só está com fio. É porque dar o microfone na mão do pregador é perigoso. Dar o microfone na mão do pregador é perigoso. Bom dia, bom dia. Vai lá. Sou o Ronald, bom dia. Franklin, então a justificação, você falou questão de externa. Então é o oposto do Antigo Testamento. Porque a santificação no Antigo é uma santificação legalista, de fora para dentro. E a justificação do Novo seria de dentro para fora? Cara, isso é um debate complicado pra caramba. Aí vai depender da sua visão de ligação entre o AT e NT, sua visão de escatologia vai determinar isso também. O meu entendimento é que já no Antigo Testamento você tem a justiça dada, imputada. Você vê isso em Abraão. Abraão creu e ele foi imputado por justiça. E é interessante que no Novo Testamento, quando Paulo, em Romanos 4, vai argumentar a respeito desse entendimento de justificação que eu estou colocando para vocês, os textos básicos dele são a vida de Abraão e a vida de Davi no Novo Testamento, Salmo 32. Bem-aventurado todo homem cujo pecado não lhe é imputado. Se o pecado é colocado em nossa conta, a justiça então é debitada em nossa conta. Então me parece, essa é a minha posição, a noção de justificação também é dada no Antigo Testamento. Só que, por causa da estrutura de revelação progressiva, eles não têm o entendimento ainda de que os sacrifícios que são feitos no templo são tipo do sacrifício de Cristo futuro, que não só tem valor para o que vem à frente, mas tem valor para o que vai atrás. Ele, por assim dizer, cobre tudo o que foi feito também antes da vinda dele. Ele tem valor prospectivo e como é que é? Retroativo e para frente também. Isso é interessante. Calvino, ele escreve comentários de Romanos dele com 27 anos, já era um best-seller, quando ele estava mais velho, mas ele vai dizer
que o principal comentário que ele escreveu não foi de Romanos, foi de Hebreus. Por quê? Porque no entendimento dele, Hebreus vai descortinar para a gente a supremacia do sacerdócio e do sacrifício único de Jesus, que tem validade para toda a história. Apocalipse 13:8, né? Digno é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Pedro também já falava isso. Sim. Então, Abraão, Davi, Moisés, todos os santos do Antigo Testamento foram cobertos pelos sacrifícios de Cristo, como quem vê um vislumbre no futuro, mas sem saber muito como é que isso vai ser mais adiante. Mas pela fé, eles foram cobertos pelo sacrifício de Jesus. E Abraão, o texto prova, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Obrigado, Ok? Frank. Sim? Não? Peraí. Deixa eu avançar mais um pouquinho, daqui a pouco, mais um ponto. Era só para falar sobre o que ele falou para não. Então vai lá, rapidinho então. Só para avançar aqui por causa do horário aqui. A gente tem mais 3 slides aí. Essa questão da santificação ser algo exterior no Antigo Testamento. Sim. Na verdade, Ok. pela revelação progressiva, aquilo ali era um símbolo, era para ensinar. Sim. Então, tanto que a ideia de consagração, ela é mais presente Sim. no Antigo Testamento, Sim. nas ideias do templo, e aquilo estava, na verdade, já apontando para a santificação, Sim. que seria de dentro para fora. Sim. Então, o Weber Campos Jr. fala disso na escola Charles Spurgeon, Sim. que a ideia do Antigo Testamento é a ideia de consagração, né? Então, você tinha os objetos que você consagrava, Sim. era uma santificação de fora para dentro, Ok. que já apontava. Sim, mas aí também o debate entra, entra também a relação do Espírito Santo. Se há alguma mudança da obra do Espírito do AT para o NT, aí é um debate bem amplo. Eu entendo que o Espírito Santo estava presente no AT como está presente no Novo Testamento. Então, nesse caso, aqueles do Antigo Testamento também são santificados. A diferença da relação do AT para o NT, no meu entendimento, Weber Pai vai discordar de mim, se não me falha a memória, mas a diferença do AT para o NT quanto à obra do Espírito Santo não é que o Espírito Santo no AT era dado para certas pessoas e não para todo o povo de Deus. Eu entendo que era dado para todo o povo de Deus, senão nós não temos como explicar os avamentos do Antigo Testamento. E no meu livro de avamento eu vou fazer uma listagem bem grande de vários avamentos ocorridos no Antigo Testamento. Não tem como interpretar aquilo como avamento se não for pela obra prévia do Espírito. A diferença é o seguinte: no Antigo Testamento, vou usar uma expressão aqui que não é muito própria, mas vai lá, uma pessoa para ser salva, ela tem que entrar no território de Israel. No Novo Testamento, a pessoa é salva onde ela está. Em Jerusalém, Samaria, Cesareia e até na Grécia. Lembra? São as etapas que o Espírito é derramado ali. No Antigo Testamento, a pessoa, para ser salva, ela tem que ir para Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado em Jerusalém e alcança toda a terra. No Antigo Testamento, a pessoa, para ser salva, tem que entrar no templo. Agora, no Novo Testamento, nós somos o templo. As pessoas têm que se reunir com a gente onde nós estamos para serem salvas. O templo de Deus se espalha, alcança toda a face da terra. Aqui, América do Norte, Europa, África, Ásia, nós somos o templo, a habitação de Deus e do Espírito Santo. No Antigo Testamento é necessária a mediação do sacerdote. Então, quem quisesse ser salvo, como Raabe, como Ruth, ela tem que ser coberta pela mediação sacerdotal. Agora, Cristo é o sumo sacerdote, o único sumo sacerdote, nós somos sacerdotes com Ele. Nós intercedemos uns pelos outros, junto intercedemos pelo mundo. No Antigo Testamento, para a pessoa ser salva, ela precisava ser coberta por um sacrifício, que é sombra do sacrifício que viria. Ele tem que ser repetido. O Yom Kippur, o dia do perdão, da expiação, ocorre todo ano, como um tipo do sacrifício que virá. Mas no Novo Testamento, nós temos um sacerdote, ou um sumo sacerdote, e um sacrifício que tem valor permanente. Esse sacrifício não é mais repetido. Ele ocorreu lá no Gólgota, no Calvário, e ele tem valor para quem veio antes, para quem veio depois. Por exemplo, vocês podem ver Hebreus 11 e 12. Hebreus 11, uma galeria de heróis da fé, e tem de tudo ali. Você tem Jefté, que matou a própria filha, sacrificou loucamente a própria filha por causa de um juramento tolo, mas ele é contado como herói da fé. Você tem Sansão, que comete suicídio heróico, ele é contado como herói da fé. E por aí vai. Aí, como é que o autor de Hebreus faz a transição para a parte prática no sermão dele? Hebreus 12, 1 e 2. Cristo foi autor e consumador da fé de quem? De todos aqueles homens. Cristo aqui infundiu, aí tem a ver com o meu próximo ponto, Cristo que colocou a fé
em si próprio, no coração daquelas pessoas, Abraão, Raabe, Jefté, Sansão, Moisés, e Cristo é que sustentou a fé daquelas pessoas em todo o tempo. Ok? Terceiro ponto, caminhando para o final aí. Essa justificação, ou melhor, perdão, a pessoa que crê agora, então, é totalmente justificada nessa vida. Presta atenção no ponto aqui. Alguns pregadores, eu mesmo já fiz isso muito tempo atrás, vão ensinar que no dia vindouro vai ter um telão, vai passar todos os nossos pecados ali, blá, blá. Isso é tudo bobagem. Ok? Não há base bíblica nenhuma para esse tipo de noção que, infelizmente, a gente ouve, e eu mesmo já ensinei isso aí. Oi? Exatamente. O que vai acontecer no dia vindouro é a confirmação do que já aconteceu desse lado da existência. Se nós já fomos declarados aqui, o que vai passar no telão é a vida perfeita de Cristo. Ou, se você quiser mudar a metáfora, o que vai acontecer no dia vindouro é o seguinte: nós vamos nos apresentar diante do tribunal divino, e antes que a gente abra a boca, Cristo se interpõe entre a gente, e o seu Pai diz: esse é meu, eu sou advogado dele. Isso é tão forte no Novo Testamento, e não me perguntem o que significa isso, que eu não sei. Paulo vai dizer que nós vamos nos assentar para julgar os anjos. E eu não sei o que significa isso. Nós não vamos ser julgados no dia vindouro. Nós vamos ouvir a declaração de que nós somos justos pelo que ocorreu na nossa existência aqui, e nós vamos nos assentar para julgar os seres celestiais. Então, o que vai acontecer no último dia é uma declaração do que nós já vivenciamos nesse lado da existência. Nós, se cremos em Cristo somente, vivemos agora com um novo status. Nós somos tratados agora como homens e mulheres justos e retos e santos, não por causa dos seus méritos ou obras, mas por causa de Jesus e do sacrifício dele no Calvário. Eu só estou expondo aqui o ensino, a doutrina, mas tenta pensar nas implicações práticas disso. Não há mais drama para a gente. Você pecou, meu irmão? Primeiro, bem-vindo ao time. Nós estamos pecando constantemente. Só que esses pecados já foram castigados no madeiro. Eles já foram perdoados. O que se requer de nós é que a gente se coloque na presença de Deus e: Senhor, me perdoa, me dá mais o Teu Espírito. O Senhor já me deu tudo, e eu quero viver à altura do que o Senhor me deu. Essa é a minha resposta a Jesus Cristo. É a única coisa. Deus me deu o seu único filho. O que eu vou entregar para Ele? Toda a minha vida. Eu não posso dar outra coisa para Ele. Toda a minha vida consagrada, separada. É interessante que Pedro, sua primeira epístola, vai aplicar a todo o povo de Deus, judeus e gentios, palavra-chave que descreveu o povo de Deus no Antigo Testamento. Nós somos agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus me deu tudo em Cristo. Eu creio nele. Eu peco, cometo atos tolos, mas porque Ele me deu tudo em Cristo, minha resposta é me entregar completamente a Ele, pedindo perdão para meus irmãos e irmãs e lutando para refletir um padrão de justiça que foi dado no Calvário. Diga. Exatamente, nós somos constrangidos, movidos pelo amor de Deus a viver vidas santas, porque Deus deu tudo para a gente no Calvário. O Catecismo de Heidelberg, que é talvez o catecismo mais bonito da Reforma, diz assim: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se dos meus pecados, de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida, mas Ele me dá a justiça de Cristo, pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Romanos 5:1 diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mesmo outra possibilidade de tradução, tenhamos, também implica que há uma mudança. Nós agora temos shalom de Deus no mundo partido, no mundo dividido, conflagrado, violento, mas nossa comunidade já experimenta, nós como povo de Deus já experimentamos paz com Deus. Estabilidade, integridade, união com Deus por causa do que Cristo fez no Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Isso é recebido pela fé somente. 2 pontos importantes aqui. A justiça de Cristo é imputada por meio da fé.
Isto é, a fé não é o fundamento da salvação, que é Cristo e sua obra, mas é o meio de receber a justificação. O ponto é o seguinte, a gente quer chegar num lugar, nós vamos jogar nosso gadget aqui, no nosso celular, o Waze, alguma coisa assim, ele vai nos dar o caminho para chegar naquele lugar. O único caminho pelo qual a gente recebe a justiça de Cristo é pela fé. O breve catecismo de Westminster vai dizer que a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pelo qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. A citação é muito rica aqui, mas eu destacaria alguns pontos aí. Primeiro, nós somos chamados a crer em Cristo como retratado no Evangelho. Não é o Cristo dado na televisão, não é o Cristo revolucionário, não é o Cristo curandeiro, não é o Cristo professor ou guru, mas é Cristo como dado nos Evangelhos. Então a gente tem que, como Calvino diz, pregar Cristo de tal forma que é como se a gente estivesse pintando ele para a congregação. A gente tem que impressionar as pessoas com a imagem de Jesus que vem dos Evangelhos, porque é crendo nele que pessoas entram nessa nova relação com Deus. Só que as pessoas entram nessa nova relação com Deus ao colocar fé em Jesus, como dado os Evangelhos. Colocar fé em Jesus. A fé, então, ela é edificada em Cristo somente. Ela é colocada somente em Cristo. Ele que é a base da nossa justificação. Então, quando nós pregamos, nós temos que ter todo o cuidado aqui de chamar pessoas a confiar em Jesus, não na igreja, não em nossa estrutura. Isso não implica uma mudança de comportamento, de roupa, etc. e tal, de beber e comer certas coisas ou não, ir em certos lugares ou não. Toda essa troca consiste em levar pessoas a descansar e confiar somente em Jesus, como dado nos Evangelhos. E aqui a gente tem que tomar cuidado com alguns calvinistas mais entusiasmados. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo crucificado pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo a Escritura. Isso é todo o Evangelho. O Evangelho não pode ser confundido com as exigências que Deus faz para nós recebermos o Evangelho, com os meios para receber o Evangelho, com as bênçãos que advêm do Evangelho. O Evangelho não pode ser confundido com as penas que aqueles que não aceitam o Evangelho receberão. Tudo mais gravita em torno desse centro. O Evangelho é Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo ressurreto por pecadores, segundo a própria Escritura ensina. É nele que a gente tem que chamar pessoas para ter fé. É ele que a gente tem que anunciar. Eu hoje não faço mais apelo. Meus sermões são expositivos e com aplicações no final. Mas todo sermão tem aplicação evangelística. Mesmo para comunidades que aparentemente só tem cristãos ali. Eu constantemente estou chamando pessoas a colocar fé em Jesus, como revelado na Sagrada Escritura, como revelado nos 4 Evangelhos. O Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo ressurreto, por causa dos nossos pecados, como o Antigo Testamento ensinou que assim seria. Então, a fé tem que ser conectada com esse Jesus. Não basta, então, ter uma experiência com Cristo. É necessário ouvir essa mensagem, entender que essa mensagem é a moldura da porta, é a verdade suprema, a verdade sobre qual toda outra verdade é ferida. É nele que a gente convida pessoas a descansar. E essa fé é basicamente crer e confiar. A fé é literalmente olhar para a cruz, como o pregador está anunciando para a gente, como nossas músicas deveriam anunciar, e homens e mulheres de nossas comunidades estenderem mãos vazias para a cruz. Eu preciso. A cruz é o que eu preciso. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não consigo trocar minha própria pele. Eu sou iníquo, eu sou pecador, eu sou transgressor, mas eu preciso de Jesus. Deus, faz em mim o que eu não estou conseguindo fazer. Me dá fé, aumenta a minha fé. Eu preciso de Jesus. A fé, então, é literalmente se agarrar no Calvário. Então, pregadores, vocês têm que ser grandes pintores. Quando você vai pregar, você tem que pregar Cristo de tal forma, Cristo crucificado, que as pessoas vejam as feridas, as chagas nas mãos e dos pés de Cristo. Elas vejam sangue escorrendo da cruz. Elas vejam aquela coroa torpe, infame, cravada na testa do nosso Salvador e sangue cegando e queimando os olhos de Cristo, por amor a pecadores. Isso tem que ser pregado e retratado de tal forma que pessoas sejam movidas a confiar,
a estender mãos vazias somente para Jesus, a literalmente se colocar os pés à cruz e se agarrar à cruz e dizer, não tem outro caminho para mim senão descansar no crucificado. É isso que é escândalo, é isso que é choque para as pessoas. O Deus sofredor é que tem poder para colocar a gente numa relação nova e correta com o seu amado Pai. Ou melhor, o Filho sofredor, que coloca a gente numa relação correta com o seu amado Pai. Geralmente as pessoas pensam em Jesus, ou pensam em salvação em termos de poder, demonstrações de poder, etc. Eu presumo que Jonas vai tratar disso na palestra dele na quarta-feira, sobre a teologia da cruz, mas para o crente, é a fraqueza de Deus que é poderosa. Não é a entrada dele em Jerusalém num jumentinho que é demonstração de poder. É ele sendo ferido e transpassado e levantado naquela cruz, seminu, em fraqueza, que é a demonstração de poder para a gente. Então a gente tem que retratar Cristo dessa forma, de forma bem vívida, dramática, para impressionar gente que não crê em Jesus a confiar só nele, não na igreja, não na estrutura, não no pregador, na oratória do pregador, não na sabedoria do pregador, não no que ele pensa ou deixa de pensar, mas em Cristo Jesus. Se ele é movido a confiar em Jesus, ele entra numa relação correta com Deus por meio de Cristo. Então, fé é basicamente crer em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, confiar somente em Jesus, e nada põe a minha fé senão um sacrifício remidor, na graça de Jesus Cristo. Isso é a fé, que é essa graça salvadora que nos conecta com Deus. Essa fé implica conhecimento do Evangelho, entender essa mensagem básica, ok? Há muito para aprender na Escritura. A história, a narrativa do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, detalhes doutrinais, detalhes teológicos, mas o mais importante aqui é que pessoas sejam movidas pelo Espírito Santo a confiar em Cristo levantado na cruz, sacrificado pelo nosso pecado, sepultado de fato. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isso é o cerne da nossa fé. Isso é o Evangelho, e quem mexe nessa mensagem é duplamente maldito, como Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1. Então, as pessoas têm que ser levadas a conhecer o Evangelho. O Evangelho tem um elemento intelectual, só que isso também envolve persuadir pessoas da verdade do Evangelho. Pessoas, então, vão ser levadas a entender que essa mensagem é verdadeira. E todo o resto do mundo, toda a criação só faz sentido a partir dessa mensagem básica, que Cristo foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, em cumprimento do Antigo Testamento. E com isso, a vontade é movida. Então, nota, a pessoa não é salva porque ela escolhe Jesus Cristo. Ela é salva porque Jesus a atrai para si e leva essa pessoa a crer que o que Cristo fez no Calvário é verdade. Ela é movida e tocada pela essa mensagem no Calvário, seus afetos são transformados, e aí ela se move em direção ao Calvário, porque ela entende que aquela mensagem é absolutamente central, inegociável e verdadeira. Então, a fé é o meio pelo qual Cristo e sua justiça são imputados ao eleito, ao que é salvo. Se a fé fosse o fundamento da justificação, a fé seria uma obra meritória, e a mensagem do Evangelho seria, no fim, uma nova versão da salvação pelas obras, como no catolicismo. E alguns do pensamento da prosperidade, da mensagem de prosperidade, resvalam para esse tipo de noção. Se você tiver muita fé, Deus vai te dar muitas bênçãos. Se você tiver pouca fé, Deus não vai te dar bênçãos. Se você tiver, você vai ser curado. Se não é curado, é porque não teve fé. Irmãos e irmãs, a fé que salva é pequena como um grão de mostarda. É pequenininha. Eu tenho lá um potinho com grão de mostarda. O meu colega levou o potinho para o púlpito quando ele pregou lá em Marcos sobre o grão de mostarda. É minúscula. Pensa em Abraão, que é o pai da fé. Abraão tinha grande fé. Deus tem que renovar seu pacto com ele 4, 5 vezes. Numa das renovações do pacto, em Gênesis 15, Abraão dorme no meio da renovação do pacto. Cochila. Aí eu não fico ofendido quando a gente dorme, às vezes, em sermão meu. Se Abraão, que é o pai da fé, dormiu na presença de Deus, ele dormiu. Mas o que isso quer mostrar para a gente? A fé é o meio. Nós somos colocados numa relação correta com Deus pelo que Deus fez.
Se você quer usar a expressão teológica, os pactos do Antigo Testamento são totalmente monergísticos. Abraão não faz nada. Pior do que isso, Abraão 2 vezes mente, quer dizer, uma meia-verdade, dita como verdade inteira, uma grande mentira. 2 vezes vai dizer que a Sara é irmã dele. Ele é minha irmã, mas não é irmã. Ele fica com medo de ser morto por Abimeleque, morto pelo faraó, e 2 vezes ele mente, colocando em risco todo o plano de Deus, todo o pacto de Deus. Se Sara tem o filho de outro homem, acabou o pacto, porque o pacto é com Abraão e com Sara. O nome de ambos foi renovado. E aí Deus intervém 2 vezes por meio do sonho. Qual a jogada ali? Abraão não está fazendo nada. A fé dele é como um grão de mostarda, pequenininha. Então, a fé vacilante, uma fé com mãos tremendo na direção de Cristo, já é fé suficiente, já é fé salvadora. E se você puxar de memória, se você já é crente há algum tempo, você deve lembrar que muitas vezes da sua vida, algumas vezes, talvez várias vezes, né? É assim comigo também, não é quando a sua fé está bem que você vê grandes bênçãos de Deus, intervenção dele na sua vida, etc. Muitas vezes é quando você não consegue ler Bíblia, quando você não consegue mais orar, quando você chega a um momento assim de desesperança, não há nenhuma salvação externa de amigos, de colegas, advogados, médicos, o que seja, aí Deus intervém. E aí? O ponto aqui é, não importa o tamanho da fé, importa que tenha fé e fé em Jesus Cristo, como dado no Evangelho, como aquele que é crucificado pela gente, sepultado, ressurreto ao 3º dia, segundo a Escritura, e por pecadores. Então, nesse ponto aí, a gente tem que afirmar que a fé é um dom de Deus. Ela é dada pelo Espírito Santo, ela é dada por Cristo, e ela é sustentada por Cristo e pelo Espírito Santo. Eu não vou desenvolver o ponto aqui, mas tanto o Novo Testamento como os reformadores excluíram todo o sinergismo. Aqui não entra nenhuma cooperação da gente com Deus. O que é o seguinte, ao olhar para a cruz, a gente vê nossa necessidade. Nós precisamos da cruz, nós precisamos de Cristo. Cristo é a nossa necessidade. Só que do outro lado, pensa no encruzilhada, né? Necessidade, impossibilidade. Eu não consigo me revestir de Jesus. Eu não consigo mudar minha própria vida. Eu não consigo pegar Cristo e colocar sobre mim. O alvo é, Deus, me salva. Faz na minha vida o que eu não consigo fazer. Eu preciso de Jesus. E aí, quando a gente ora assim, Deus graciosamente atende a gente. Ele nos reveste de Cristo Jesus. É a história de Agostinho. Agostinho de Hipona, depois de muita luta intelectual com o cristianismo, ouvindo os sermões de Ambrósio, ele começa a estudar o livro de Romanos. Começa lendo Romanos. E ele se desespera. Porque o que ele vê em Romanos é que ele é miserável pecador, Romanos 1, 2 e 3, 5, 12 a 21. Do outro lado, ele vê a imensa maravilha que há em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, justificação, reconciliação, vida no Espírito Santo, o Espírito Santo habitando agora entre seu povo, habitando com seu Filho. E ele entra em crise. Aí ele pega Romanos, o livro de Romanos, né, e joga longe. O livro bate lá no pé da árvore, ele começa a chorar, e ele começa a ouvir uma criança cantarolando. Toleleide, pega e leia, pega e leia. Aí ele se levanta, pega Romanos, ele faz o que a gente não recomenda fazer, ele abre aleatoriamente o livro, ele abre o livro em Romanos 13, e ele diz que não precisa ler mais nada além da expressão, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Simplesmente ler isso mudou a vida daquele homem. Ele sabia que ele precisava de Jesus. Ele sabia que não conseguia trazer Jesus para a vida dele. Ele implora para que Jesus venha em meio a lágrimas. E Jesus vem a ele em meio a lágrimas e transforma a vida dele, torna ele o maior filósofo do cristianismo, talvez o maior filósofo que o Ocidente já teve. Para terminar aqui, nós continuamos lutando com o nosso pecado, mesmo justificados. E aí nós agora vivemos num paradoxo, numa tensão. Lutero vai usar a expressão latina simul semper. Nós somos agora simultaneamente sempre justos e pecadores. De um lado, nós continuamos lutando com aqueles elementos que permanecem da nossa antiga natureza. Nós temos uma nova natureza, mas continuamos lutando com um inimigo interno ainda dentro da gente. Mas nós não tememos porque nós já fomos declarados justos. Nós já comparecemos diante do Calvário. Nós já fomos revestidos de Jesus Cristo da sua justiça. Então, mesmo cometendo pecados, nós descansamos não em nós mesmos,
mas a justiça perfeita é recebida de Cristo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele que eu justifico. Exatamente. Você vê, basicamente, o resumo de toda a palestra nessa parte final de Romanos capítulo 8. Lutero vai dizer o seguinte: somos verdadeiramente totalmente pecadores com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos justos e justos totalmente. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. Nós continuamos lutando contra o pecado, nós nos aplicamos a nos arrepender e nos converter diariamente como resposta amorosa àquilo que Deus deu para a gente em Cristo, mas nós não tememos mais o tribunal divino, não temos mais medo da ira divina, porque tudo isso foi removido em Jesus Cristo. Não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo. Nos foi dada o veredito. Se nós confiamos somente em Jesus, nós somos agora contados como homens e mulheres completamente justos. Então, com respeito à nossa condição caída e pecadora, somos e seremos pecadores até o dia da ressurreição do corpo. Contudo, os que creem já estiveram perante o tribunal de Deus e foram absolvidos por conta de Jesus Cristo. Consequentemente, a nossa vida agora é marcada pela paz. Nós agora temos paz com Deus. O crente, ao repousar a cabeça no travesseiro, ele vai talvez recapitular suas muitas lutas do dia, decisões difíceis que ele tem que tomar, questões imponderáveis que não são na capacidade dele resolver, mas ele sabe que se aquela for a última vez que ele fechar os olhos, ele vai ser recebido com fanfarra, com sons de flautas e harpas, com milhares de anjos cantando na eternidade. E o corpo dele será ressurreto no último dia, e ele vai sentar com Deus, o Pai, Filho e Espírito, para julgar os anjos e julgar toda a criação. Ele já é marcado sobre ele uma nova relação com Deus desse lado da existência. Eu vou parar por aqui. Eu não tenho como desenvolver mais aplicações práticas do ensino aqui, que seria muito legal de trabalhar. Recomendo bastante o livro do Keller, que ele mostra que homens e mulheres que se veem como alvos, como receptores da justiça divina, eles vão lutar para ter relações marcadas por justiça na igreja e também na sociedade. Talvez se conectando, fundando ONGs ou CIPs para servir pessoas pobres, pessoas órfãos, pessoas em situação de risco. Eles vão entender que é dever deles espalhar essa justiça que eles já receberam da parte de Deus em Cristo Jesus. Ok? 11 horas, eu preciso correr. Perguntas muito objetivas, eu vou tentar ser objetivo. Microfone. Em Romanos 5:17, diz que se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais o que recebem, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Eu pergunto, o texto, quando se refere à abundância da graça, ele está se referindo à obra de Cristo na cruz e à sua obediência toda. O dom da justiça é a fé? Não, essa justiça que é dada para a gente por causa da abundância da graça. Então, a graça abundante é dada a quem recebe, a expressão é muito importante dentro da passagem. Então, quem o recebe, por causa da graça, vai receber a justiça. A justiça é conferida como um dom, como uma dádiva. Você é considerado como justo se você recebeu Cristo como um dom dado a você. E o ponto ali é de mostrar que o que nós recebemos em Cristo é muito maior do que nós recebemos quando estávamos em Adão. Paulo vai... que não se compara. Exatamente. Antes, Paulo está dizendo que nós herdamos em Adão, morte, injustiça, etc. e tal, e agora o dom abundante, o dom da justiça, a graça abundante, que é dado a quem o recebeu. Ok? Franklin, pegando a sua última fala sobre a questão desse desdobramento a partir do entendimento correto do Evangelho e desses conceitos, você vê necessidade de ênfase numa teologia de missão integral ou você percebe que teologia de missão integral acaba por ser necessária em função de uma falta de entendimento adequado desses conceitos da teologia? Isso aí é outra palestra, né? Mas tudo bem.
Bem provocadora a pergunta, importante também. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a igreja cristã nunca descuidou de questões sociais. A gente pode lembrar de Basílio, próprio Calvino e a diaconia dele em Genebra. Nós podemos lembrar dos puritanos, John Wesley, William Wilberforce lutando contra a escravidão, virou um tipo de santo padroeiro do protestantismo, pouco conhecido do Brasil, mas foi a causa da vida dele acabar com o maldito tráfico de escravos, como era chamado pelos cristãos da época dele. Então, a igreja sempre enfatizou esse ponto. Tendo lido René Padilha, eu inclusive cito ele positivamente na Teologia Sistemática Grandona, sou fã de John Stott, eu diria o seguinte, um problema com missão integral que eu localizo, principalmente com John Stott, naquele livro, num livro do Ultimato sobre a igreja no mundo hoje, eu esqueci agora o título do livro, lembra, Stott é episcopal, para ele a igreja é igual paróquia, então o bairro é a igreja. Então, ele tenta mobilizar cristãos pensando na igreja como bairro, mas a maior parte de nós vem de igrejas livres, Assembleias de Deus, batistas, presbiterianas, que a igreja é o ajuntamento do povo de Deus. Então, Stott, por causa da visão dele de igreja, ele legou uma confusão de fundo, em que confunde-se a igreja, o papel da igreja com o papel do cristão, e entende-se que a igreja também tem um papel social a desempenhar na sociedade. Para as igrejas livres, que eu entendo estão mais próximas da visão de igreja da Bíblia, a igreja só tem uma única missão, ser a comunidade da palavra, dos sacramentos e da santa disciplina. Só que igrejas que priorizam isso, igrejas saudáveis, vão ver cristãos se mobilizando para abrir abrir escolas, abrir orfanatos, abrir hospitais e por aí vai. Nota que eu estou, então, distinguindo o papel da igreja, que é bem determinado no Novo Testamento, do papel do cristão. Agora, sua pergunta levanta uma questão que eu vou conversar com a minha igreja hoje à noite. Eu sou reformado. Então, como reformado, a gente prioriza bastante graça comum, a inserção do cristão na sociedade, etc. e tal. Eu li a biografia de Martinho de Tours e eu fiquei muito impressionado com ele. Ele era filho de cristãos, era um militar servindo na unidade de elite que escoltava o imperador, e ele não queria abrir mão daquele cargo dele, e um dia ele viu um mendigo, e o mendigo lhe pede alguma coisa, e ele escuta Cristo falando a ele, sou eu te pedindo a sua capa. E ele desce do cavalo, dá a capa para o mendigo e abandona a unidade militar dele, começa a fundar mosteiros e virou um tipo de fundador da Europa moderna, junto com Bento de Núrcia mais adiante. A minha questão é o seguinte, pensando em Brasil, pensando o mundo de forma mais ampla, ontem chego em casa, atentado terrorista em Manchester, provavelmente um homem-bomba se explodiu na saída do estádio. Agora de manhã, 22 adolescentes e jovens mortos, 59 pessoas, adolescentes e jovens feridos, uma imagem chocante, uma escocesa botando o depoimento dela, a bolsa dela chique, marcada com sangue, dejetos humanos e até fezes. O mundo, como nós o conhecíamos há 20, 30 anos atrás, está mudando numa velocidade incrível. Nossa cultura, como a conhecíamos há 20, 30 anos atrás, a cultura civilizacional está morrendo. Como nós nos portamos diante dessa cultura que está morrendo? Será que a gente deve usar o paradigma da reforma, de tentar continuar lutando para transformar a sociedade, ou como Martinho de Tours e Bento de Núrcia, nós devemos abandonar a sociedade e começar a criar sociedades alternativas, em que, por meio delas, escolas, orfanatos, hospitais, etc., a gente mostre que só o cristianismo é civilizacional, que sem o cristianismo, o que a sociedade mais ampla tenta fazer é literalmente piada. Exatamente. Como Martins de Tours e Bento, a gente deixa uma cultura morrer, ao mesmo tempo que a gente está lutando para fazer uma outra cultura. Isso é eu que está balançando, brigando dentro da minha cabeça, não tenho resposta para isso, mas tem a ver com essas questões de missão integral, impacto na nossa sociedade, atender o órfão, a viúva, o fraco, o estrangeiro, etc. e tal. Nós estamos num momento decisivo na história ocidental. Como nós, cristãos, agora nos portamos? Então, por exemplo, vou usar meu exemplo pessoal, que é só meu exemplo pessoal. Hoje eu dirijo uma faculdade, um seminário teológico conectado
uma filial de um seminário teológico alemão. E por causa dessas questões, nós estamos partindo agora, se Deus der graça para a gente, 2018, 2019, 2020, nós começarmos escola. Está crescendo o movimento de homeschooling no Brasil. Então, nós queremos também, por meio da escola, equipar pais inclusive professores, para servir aqueles pais que queiram educar os seus filhos em casa. Quem sabe, para o futuro, a gente pensa no orfanato. Eu tinha um colega que ele, sem nenhum alarde, ele, como cristão, não como igreja, mas como cristão, ele bancava um orfanato no Nordeste, mais de 400 crianças, missionários, tudo pago por ele. E ele não fazia alarde nenhum, não pedia oferta, ele fazia. Será que não é hora de a gente começar a entrar de cabeça, a não fazer mosteiros, mas ter igrejas saudáveis e começar a estimular os nossos membros a criar sociedades alternativas, escritórios de advocacia? Eu conheço um em Porto Alegre, de cristãos, batistas, luteranos, todo dedicado à militância cristã. O pastor sofre alguma censura, eles dão apoio para o pastor, a igreja precisa de ajuda para se organizar internamente, precisa de assessoria jurídica. Será que não é hora de a gente começar a entrar de cabeça, estimular os nossos membros a começar a caminhar nessa direção? Faculdades, etc., etc. E mostrar que nós continuamos pecadores, mas justos, e começar a mostrar para aqueles de fora, ONU, governo, prédios suntuosos, as escolas municipais, estaduais, tudo indo para o espaço, tudo ruim, são nada sem influência cristã. Agora, nós cristãos, pela nossa fé, para a glória de Deus, a gente pode fazer coisa melhor. Quem quer civilização, se achegue para a gente. Talvez a gente esteja caminhando para esse momento, mas isso não está fechado da minha cabeça. Eu tenho debatido com alguns colegas e muito impressionado com mudanças que estão acontecendo agora e que ocorreram no final do Império Romano também, e que levaram os melhores cristãos a deixar as legiões romanas, o Senado romano, as instâncias de decisão, os fóruns romanos, e ingressar na lide cristã, e a partir dos mosteiros abrir escolas, educandários, leprosários, orfanatos, uma sociedade alternativa em rebelião contra o status quo que simplesmente está fenecendo, está acabando. Última pergunta, bem papou, eu tenho que correr. Eu queria saber mais ou menos o sentido de boas obras, porque hoje em dia está muito ligado à causa social. Eu já vi muita gente falando também, como se fosse tudo aquilo de bom que você faz para o seu próximo. Então, isso vai desde, sei lá, abrir uma escola, ou então ajudar o irmão a arrumar um emprego. E eu vejo que isso é muito desligado do evangelho. Sim. Porque se a gente for parar para pensar assim, o ímpio, então, ele também faz boas obras. Sim. Então, eu queria saber mais. Essas boas obras externas são parte do que a gente faz para Deus, mas se você lembrar de Gálatas 5, as obras da carne versus o fruto do Espírito. As obras da carne todos nós conhecemos, porque nós já fizemos ela algum dia, às vezes a gente cai em algumas delas no nosso dia a dia, mas o fruto do Espírito a gente não tem como fazer. Só o Espírito Santo que imputa aquele fruto, um fruto com vários gomos em nossa vida. Então, a boa obra fundamental do cristão é ter uma vida marcada por paz, amor, longanimidade, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão, etc., etc., etc. Essa é a grande boa obra do cristão. Por isso que no passado, os irmãos mais antigos aqui vão lembrar, você às vezes olhava para uma pessoa, a gente era ridicularizado, né, pelos não cristãos, aí você olhava para aquela pessoa e ficava desconfiado, puxa, tem uma coisa diferente naquela pessoa. Faltava até a auréola. Aí você ia, muito tato, meio envergonhado. Você é cristão? Você é evangélico? A pessoa, sou. Puxa, que legal, você tinha alguma coisa diferente, eu não sabia, e eu sou evangélico também. Por quê? Aquela pessoa foi transformada pelo Espírito Santo e o Espírito lhe deu esse fruto do Espírito. Outras coisas ela vai fazer. Alimentar o órfão, a viúva, ajudar o estrangeiro, o que passa necessidade, criar essas instâncias alternativas que espera-se que a gente faça, mas alguma coisa interna mudou nela e isso é visível, identificável. Então, ali, quando o Tiago escreve sobre isso, é muito mais ligado à obediência, quando ele fala de Abraão, é muito mais ligado a isso, essa questão da... Abraão creu e obedeceu. Logo obedeceu. A prova de que ele creu verdadeiro é que ele abandonou Iraque e foi para aquela terra, é sério, ele era de Ur dos Caldeus, iraquiano,
E deixou tudo para ir para uma terra que não tinha nem nome, cheio de gente esquisita lá, mas é prometido para ele que 400 anos depois, uma multidão que não pode contar vai voltar para ali e tomar aquele lugar. Entendi.